nessa declaração doutrinária, nós estamos conversando sobre Jesus, sobre Deus Filho, tá? E nessa declaração tem algumas afirmativas interessantes que vale a pena a gente refletir, a gente pensar neste momento. A primeira, já vimos outras declarações sobre Deus Filho, né, dentro dessa declaração, e agora a gente vai ver o seguinte: ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória. Olha, tem muita coisa sendo afirmada aí que não condiz com a realidade. Vamos ver? Vamos lá. Ele não voltará no futuro. Entendeu? Não é no futuro. Ele não voltará no futuro, como é colocado aqui. A ideia de futuro é da cultura apocalíptica. É aquela ideia de que é iminente, a qualquer momento ele volta, né? Foi ensinado muito isso naquela época de Jesus. Na verdade, eles acreditavam que havia não era nem tanto no futurão, era logo em seguida, era coisa iminente. É assim que eles acreditavam sobre a volta de Jesus, sobre a volta do Filho do Homem, no caso dos judeus, né? Eles acreditavam que era uma coisa iminente, era imediatamente, era logo Jesus iria voltar. E aí tem aqui o seguinte: a qualquer momento, em grande poder e glória. Então era um futuro imediato, logo em seguida. Não era um futuro como a gente imagina hoje, né? Passaram séculos e muitos estão aguardando ainda no futuro a volta de Jesus. Olha, os sinais estão se cumprindo, aquela coisa toda, né? Então, mas não é esse o sentido. Ele tem voltado. Presta bem atenção nisso. Ele já tem voltado. E aí entra o verbo no auristo, né, lá no grego. Ele tem voltado. Não é uma coisa do futuro, não é uma coisa do passado. Ele tem acontecido. Né, entendeu? Então é nesse sentido. Ele disse ao ladrão da cruz o quê? Hoje mesmo estarás comigo. Isso aí quer dizer que ele voltava para aquele ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? O que mais? Ele diz: olha, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que é a geração? A geração é a vida de uma pessoa. E em média, naquela época, eram 40 anos, podia até ser mais, mas em média 40 anos. Entende? Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, aquela geração iria ver a volta de Jesus. Ele tem voltado. Paulo diz o seguinte lá no texto, lá em Filipenses, ele disse: eu estou em aperto, não sei se a vontade do meu coração é o de morrer e estar com Cristo, ou de permanecer vivo e ser usado por Deus para abençoar vocês. Entende? Então, essa palavra de Paulo está dizendo que, ao morrer, ele estaria com Cristo. E toda vez que alguém morre, é o último dia, é o dia do encontro com Jesus. Né? O texto bíblico, inclusive, diz assim: ao homem está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Ou seja, o juízo é a aplicação do julgamento que aconteceu lá antes da fundação do mundo. Ele morre, ou ele vai para o céu, ou ele não vai para o céu. Tá? Esse é o juízo, imediatamente. Não tem aquela coisa de aguardar o julgamento, né? O próprio Jesus diz assim, lá em João, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz, Jesus fala... e o julgamento é esse? Não é isso. Ele diz assim: todo aquele que crê não será julgado, mas aquele que não crê. Pronto, é o que eu vou mencionar aqui, né, em relação à segunda palavra da declaração. Aqui está, ó, para julgar os homens, é o que está na declaração, tá? Ele voltará no futuro, é o que está na declaração, e a gente já disse que não é no futuro, é a cada momento que a pessoa morre, para julgar os homens e consumar sua obra redentora. É outra coisa que a gente vai discordar.
né? Por quê? Ele não julgará no futuro. Isso também é da linguagem apocalíptica. Ele não vai julgar. Ele já julgou cada pessoa. Quando foi? No passado. Quando? Antes da fundação do mundo. Lá antes da fundação do mundo, ele conheceu cada pessoa. E a partir do que a pessoa faria diante do convencimento do Espírito, ele então declarou: esse está salvo, esse não está salvo. O julgamento foi lá. Lá atrás, antes da fundação do mundo. Entende? A Bíblia coloca lá em... né? Deixa eu seguir aqui só essa sequência. Jesus disse: quem crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado, condenado. Já está. Isso é João, capítulo 3, versículo 18. Entendeu? Efésios 1,4, a Bíblia diz assim: os salvos eleitos na fundação do mundo. Fomos eleitos lá na fundação do mundo. E Romanos 8, 29 e 30 diz que ele primeiro nos conheceu e então ele nos predestinou para sermos conformes o seu Filho. Entendeu? Então é lá atrás, ele nos conheceu a todos e foi lá atrás que ele nos julgou. Tá? Ele então identificou quem seria salvo e quem não seria salvo. Tá? Então essa ideia de que ele vai julgar os homens no futuro, isso aí não é correto, não é bíblico. Isso aí está dentro apenas da cultura apocalíptica daquela época de Jesus. Tá? Muito bem. Então essa é